nunca ouviu uma anedota de gagos? Pode até não rir, mas já ouviu diversas. O gago bobeou, vira piada. Pois é, os gagos sofrem, mas tem aqueles que fazem do seu problema um verdadeiro trunfo, uma marca registrada. A gagueira fica conhecida e isso acaba virando um chamariz, um algo a mais, um charme. Quer dizer, tudo na vida é uma questão de aceitação. Existem dois tipos de gagueira. A do desenvolvimento persistente, PDS, que surge na infância, e a gagueira adquirida ou neurogênica. A gagueira do desenvolvimento persistente atinge cerca de 1% da população mundial. Inicialmente, ela ocorre em 5% das crianças, mas é recuperável em 80% dos casos. No Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas tenham algum tipo de disfluência na fala. A gagueira é mais comum no sexo masculino. Para cada 4 homens gagos, há apenas uma mulher com essa condição. Os distúrbios da fala podem ser restritivos em diversos aspectos, no trabalho, na vida social e até mesmo na vida amorosa. O que é melhor? Assumir a condição ou tentar driblar a disfluência da fala? Essa é uma das questões que o programa de hoje vai procurar responder. A condição da gagueira pode trazer uma série de impedimentos e frustrações. Eu vou conhecer uma fonoaudióloga que trabalha com grupos terapêuticos e também ouvir algumas pessoas que sofrem desse problema. Nós temos uma base de 105 pacientes, desde crianças de 2 anos e meio até pacientes adultos. Eu tenho esse problema, uma coisa que tem raízes biológicas e genéticas e tudo mais, e isso não me diminui perante a ninguém. Eu não sou mais ou menos por ser gago, né? Não sou gago, assumo que sou gago logo. Sou gago e pronto. Aí, a partir daí eu acho que eu relaxo mais. Você imagina, por exemplo, querer trabalhar como atriz, como palestrante ou como professora com esse problema na fala? Ainda bem que isso não aconteceu com a Cristine, nossa convidada de hoje. Cristine Pombo, 30 anos, moradora do Cosme Velho, no Rio de Janeiro, é psicóloga e terapeuta ayurvédica. Ela é gaga desde que se entende por gente. A Cristine mora literalmente no alto da ladeira. Nossa, que lugar lindo! Seja bem-vinda. Obrigada. Isso aqui parece Rio de Janeiro, gente. Olha só que loucura. Cristine, quando que você descobriu que você tinha algum problema de fala, assim, de gagueira? Quando você era pequena? Quando eu tinha uns 7 anos ficou mais, assim, forte, né? Mas eu falo que desde que eu me entendo por gente, que eu sou gaga. A minha mãe conta que eu, entre 7 e 8 anos, eu disse, mãe, eu sou gaga, eu preciso de uma ajuda. E aí eu fiz fono por 6 meses, foi muito legal. E eu lembro dessa época, assim, de ter uma super fluência, de estar muito bem. E aí o fono, que era um homem, ele me deu alta e aí eu fiquei muito pior, eu regredi, assim. Eu lembro com uns 9 anos, assim, não conseguia falar uma frase. A gente convidou 2 especialistas para falar sobre gagueira e para falar do seu caso também. A gagueira é um distúrbio de origem neurológica que acontece no momento da articulação dos sons. Então, quando a pessoa que é gaga vai falar, em determinados momentos, ela trava porque a musculatura responsável por articular os sons não recebe o comando para mexer. Gagueira é um tropeço na fala. É como se você estivesse andando numa rua e você tropeça, né? Então, dizemos que o gago é aquele que tem o maior número de bloqueios. Mas eu tenho uma notícia extremamente desagradável. Todos nós somos gagos. Entre 12 e 13 anos, eu fiquei mais tímida, assim. Eu fui percebendo que, assim, que eu não era muito
aceita, assim, me deu uma ideia de que eu, assim, nossa, eu sou diferente das outras pessoas, né, assim, né? E como é que eu faço, então? Como é que eu lido com isso? Então, me fechei um pouco. Mais um pouco pra frente, eu fiz fono, aí fiz fono em grupo, tinham outros gagos também. Mas eu fiquei um tempo sem, assim, nem sei explicar, assim. Acho que eu fiquei mesmo, assim, introvertida. A Leila Najib, além de ser especialista no assunto, ela coordena um grupo terapêutico direcionado para a gagueira. Leila, como é que é o seu trabalho, como ele funciona no grupo e quantos participantes existem? Na verdade, é um trabalho especializado em gagueira e etaquifemia. Nós temos uma base de 105 pacientes, desde crianças de 2 anos e meio até pacientes adultos. Então, funciona uma vez por semana e traçamos a linha terapêutica toda ali, para cada caso, além da orientação à paz e outras pessoas que convivem com a pessoa que gagueja. O que eu percebo é que o meu tipo ele não é muito de repetição, é mais eu travo em determinadas palavras que eu já antevejo que, digamos, eu não vou conseguir pronunciar. Daniel, você estava zoando o Gabriel falando que ele era um falso gago, né? Eu vi. Pois é. Mas por que você acha que a sua gagueira é diferente da dele? Não, porque ele tem mais facilidade de falar, entendeu? Aí a gente fica brincando que ele é falso gago, porque ele não gagueja pouco, gagueja muito pouco. Você tem a sua desde quando? Desde que eu nasci, eu acho, assim. Desde que eu me entendo de gente, eu sou gago. O que é que mais te dificulta, assim? Que situação na vida para falar? Quando eu conheço alguém de primeira vez assim, eu sou mais tímido e fico mais gago, assim. Tipo eu, né? Você, pois é. Mas Tipo não aqui agora o programa. Não precisa, estamos todos em casa. São vários níveis de gagueira e essa classificação vai se dever ao número de disfluências que a gente observa, né, na fala da pessoa, a tensão associada à fala, os comportamentos acessórios como piscar o olho, bater a perna, fingir que não sabe a palavra que vai falar. As gagueiras, elas são diferentes. Eu já tive uma criança, por exemplo, que cantava antes de começar. E aí depois ela continuava. Temos também aquele tipo que é um bloqueio diante de uma sílaba, não chega nem a falar, um bloqueio inicial, né? Que é uma parada. Quando a criança passa por uma fase de aquisição da linguagem, neste momento pode ser instalado uma gagueira. Ela começa a falar e a traduzir ao mesmo tempo o que ela está falando. Puxa, sou eu, quero, no sentido de desejo. Ela começa a repetir uma série de vezes a mesma palavrinha ou determinada sílaba. Água, 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 e é água, água, água. E esta repetição, muitas vezes sonora, quer dizer, muitas vezes verbal, faz com que a família se assuste, percebendo então uma gagueira que é puramente funcional. E então, nesse momento, alguém sacode ela e diz, fala direito. E nesse momento ela se assusta e aí se instala uma gagueira. A partir de 2005, que foi quando estava terminando a faculdade, que estava perto de apresentar minha monografia, que eu fui procurando grupos de gagos, assim, porque eu sempre tive muita essa sensação de que eu era a única gaga do mundo, assim, e principalmente mulher. Eu soube que existia um grupo de apoio em São Paulo e não existia ainda no Rio porque não tinha uma facilitadora e tudo. E aí eu comecei a comunicação com a Abra Gagueira, que é a associação que existe, acho que desde 2004, foi 2005. E aí perguntaram, você pode ser a facilitadora? Você quer? A gente tem aqui a lista e tal, assim, são tantas pessoas, acho que tinha umas 20 pessoas interessadas. Eu falei, super top. E a gente vai vendo, assim, que as coisas que a gente passa são extremamente semelhantes. E a vida afetiva? O Alternativa Saúde de hoje está falando sem dificuldade sobre gagueira. Cristine Pombo, psicóloga e terapeuta ayurvédica, é nosso personagem desse programa. E como é que tá a tua vida amorosa? Tá boa. E você teve dificuldade, assim, na adolescência, na sua fase adulta, de se aproximar dos
se namorar, de ter uma relação afetiva com alguém? Não, nunca tive não, assim. Engraçado que pra isso eu não sou nada tímida. Até muitas vezes eu tinha iniciativa, assim. Né? E você faz exercício, tem uma alimentação legal? Sou lacto, vegetariana e eu faço várias atividades. Eu faço remo, eu corro, faço balé, faço yoga. Gente, remo, yoga, balé. Balé. E faço aula de canto, que é uma coisa também que é para me ajudar na expressão. A gagueira continua cercada de mistérios para a ciência. Confira alguns mitos e verdades sobre o assunto. A gagueira é um hábito adquirido. De forma alguma, as pessoas não gaguejam porque querem ou porque imitam alguém. Ela é um distúrbio neurobiológico com predisposições genéticas. Um susto pode causar ou curar a gagueira. Na verdade, sustos não têm o poder de alterar o funcionamento do cérebro. Pessoas que gaguejam são menos inteligentes. Não há nenhuma relação entre a gagueira e inteligência. Ansiedade, insegurança, timidez e baixa autoestima causam gagueira. Não. Ao contrário, fatores psicológicos não causam gagueira, embora possam virar consequência dela. Eu tô com 30 anos, eu falo, esse ano é uma fala, assim, eu tenho tido essa fala, que eu tô na melhor fase da minha vida, assim, tudo, que legal. Né? Profissionalmente, afetivamente e até por conta também da fala. Assim. Eu acho que não é um dia ela gaguejava e no outro ela parou de gaguejar. Eu acho que é um processo de se conhecer. Então, a partir do momento que ela passou a amadurecer e tratar isso com naturalidade, ela passou a controlar. Eu acho que ela leva muito na boa, assim, muito na boa. Ela não tem nenhuma trava, não se torna importante. Eu acho que essa que é a grande questão. Os pais e professores podem atuar ajudando nesse diálogo com esse distúrbio? Primeiro, entendendo, procurando pela internet ou conosco na universidade. Nós temos 2 ONGs que trabalham com gagueira, que é a Abra Gagueira e o Instituto Brasileiro de Fluência. Tem cartilha para professores já para eles buscarem ali online. Os pais não corrigindo, não assustando as crianças, por exemplo, não tratando, óbvio, como qualquer outra criança, mas explicando onde vai quando vai a um lugar novo, não complementando a palavra, não tendo pena da gagueira ou não castigando por causa da gagueira. Hoje eu lido já com isso melhor, mas durante muito tempo eu encarei a gagueira como uma coisa vergonhosa para mim, algo que eu não queria realmente demonstrar para ninguém, por ser uma espécie de uma fraqueza minha, digamos. E claro, por medo de zombaria, né? de alguém rir de você, de alguém estranhar, de olhar estranho, o que está acontecendo com ele. Eu acho que o que foi mais efetivo para minha melhora, digamos, e para eu continuar, foi eu reconhecer, não, quer dizer, eu tenho esse problema, uma coisa que tem raízes biológicas e genéticas e tudo mais, e isso não me diminui perante a ninguém. Eu não sou mais ou menos por ser gago. Eu, de um tempo para cá, eu tô tentando mais, logo, não sou gago, assumo que sou gago logo, sou gago e pronto. Aí, a partir daí eu acho que eu relaxo mais. Olha como você falou bem agora. Pois é, então. Quando você falou que se assumiu, você falou fluente. Eu acho que tem esse problema aqui, muitos gagos não querem assumir, ou tem medo de, não assumir que é gago, mas assim, de falar que é gago. É só uma reeducação das pessoas com isso, que é uma dificuldade como qualquer outra, né? Tem que ter paciência, entendeu? Porque cada um tem seu problema. Eu sou gago, outro tem outro problema que é aparente ou não. Na Grécia Antiga, a aspereza ou secura da língua era considerada a causa da gagueira. Nos tempos bíblicos, surge o primeiro gago famoso da história, o profeta Moisés, aquele que liderou a marcha dos hebreus pelo Mar Vermelho. Ele era descrito como um homem de fala lenta e pesada, mas nada disso o impediu de ter milhares de seguidores. Por volta do século XIX, os médicos atribuíam a gagueira a um defeito no aparelho fonador. Por isso, mutilações eram frequentes na tentativa de consertar a fluência de um gago.
Outras opções de tratamento eram pesos amarrados à língua e a colocação de próteses na boca. Que conselho que você daria a uma pessoa que esteja vendo o programa e que esteja percebendo esse problema nela? Por onde começar? A primeira coisa é procurar um fonoaudiólogo especializado em gagueira, que é uma coisa que a gente às vezes erra, né? Eu mesma fiz isso. Então tem profissionais aqui no Rio, né, especializados. Vamos procurar um profissional especializado. E essa coisa dos grupos também te ajudou? Principalmente, eu acho que foi o que mais me ajudou. Olha, eu sei que a sua agenda é super apertada, mas os especialistas que vão participar do programa vão te propor alguma coisa para fazer. Você topa? Topo, com certeza. Espero colaborar com esse sistema multidisciplinar que está fazendo você ficar cada vez melhor. O Alternativa Saúde de hoje mostrou a história da psicóloga Cristine Pombo, que é gaga desde menina. Oi, Cristine, falar com fluência é importante, mas expressar as nossas ideias sem constrangimento é tão importante quanto. Aqui vão as dicas dos nossos especialistas. Para começar, Mônica Brito Pereira. Oi, Cristine. O que eu podia te dar de dica, né, para você falar cada vez melhor, né, é que você, todas as vezes que você for se comunicar com uma pessoa, que você tem em mente exatamente o que você quer falar, né, que você evite mudar a palavra quando você achar que essa palavra vai travar. A melhor opção é você fazer uma pausa silenciosa e não ficar preocupado se o outro está ansioso, que você não está falando naquele momento. É importante que você monitore a sua fala quando você estiver falando e que você tente também resistir à pressão na comunicação. Ou seja, se uma pessoa fala rápido com você e te pergunta uma coisa rápido, com pressa, evita responder rapidamente, porque aí você vai ter a tendência de falhar, né? Por outro lado, se você, na hora que a pessoa te perguntar alguma coisa, você contar mentalmente até 2, até você iniciar a sua resposta, você vai ter muitas mais chances de ser fluente. Agora, a fonoaudióloga Rose Gonçalves vai dar a sua visão. Cristine, prazer. Eu conheci um pouco do seu caso e acho que você é uma vencedora, não é? Porque você faz tudo que é bacana fazer para uma pessoa ter uma boa comunicação. Eu queria te fazer um convite. Você já fez tantas coisas, conhece tantas coisas. Eu gostaria de convidar você para fazer uma aula de voz. Queria que você viesse aqui no meu consultório para que juntas a gente trabalhasse um pouquinho para que a gente tenha uma boa comunicação oral. Uma das especialistas sugeriu que você fizesse exercício de voz e respiração. Você topa? Eu topo, sim. Oi, Cristine, que bom que você veio. Nós vamos fazer uma aula de voz numa técnica chamada espaço direcional Boit-Miller. E essa técnica ela é bacana porque ela vivencia bastante o enxergar, o ouvir, os sentidos, que eu acho que é muito interessante para você. Então, vamos enxergar longe e largo, quer dizer, você olhando para frente, visão central, vamos alargar a visão periférica, direita e esquerda. Levanta um pouquinho a nuca, enxerga, cheirou largo. Segura, mãozinha aqui, ó, puxa um ar de alívio para quem quer viver. Engole dando um passinho para trás. Muito bom. Puxa aqui agora aqui, querida, esse som, ó. Trim. Trim. Turum. Tru. Turum. Truru. Tá fraco, né? O tru é difícil. Porque tudo isso é músculo, né? Então, daqui a pouco, você treinando, você vai ficar com mais musculatura aí. Foi exatamente como eu esperava, assim, de aprender algo novo. E foi muito bom ter sido algo, assim, tão corporal, assim, que eu me identifico e eu tenho essa facilidade. Então, o que eu mais prestei atenção é fazer um contato visual. Então, eu acho que é uma das coisas que vai me ajudar muito. Esse é o tamanho real do meu corpo e da minha voz. Então, respeitando o tamanho real do meu corpo e da minha voz, eu diria que meu nome é Rose Gonçalves. E o seu? Meu nome é Cristine Pombo.
A minha voz tem pernas e a sua voz? A minha voz tem pernas. Eu sou uma unidade falante. E você? Eu sou uma unidade falante. Sobre o que os especialistas falaram, de fazer uma pausa silenciosa. É uma coisa assim que dá muito certo para mim. Muitas vezes, quando eu vejo que não tem como, não vou conseguir falar, eu faço a pausa e dá certo. É como se fosse um tempo para vir mesmo a palavra. Então eu preciso de língua, de dentes e de lábios para falar as vogais. Was, Was, wes. Wes. Olha, vai aumentando a nossa visão, ó. Wis, Wis, was, Was, wus. Wus. Foram dicas ótimas e vão acrescentar na minha vida, no meu dia a dia. Cristine, se aceitar é o primeiro passo para ser feliz. E esse passo, pelo visto, você já deu. Essas dicas e várias outras estão no site do GNT. Um beijão e até o próximo programa.